Olha, eu estou sabendo, pelos mais velhos, que aqui nessa trilha que atravessa o sítio Viveiros, que podemos chamar de travessia do Viveiro, ela não só não beneficiava apenas o sítio Viveiro. Pelo menos nós podemos fazer essa referência de uma equipe de mucrevistas que vinham de Caruaru a Patos. Era um limite que eles tinham um limite comercial de Caruaru a Patos. Mas essa trilha comercial não era apenas de Caruaru a Patos, era apenas esses morenos que mucrevavam, faziam os trechos. Acredito que ela estendia-se mais além, digamos, até o Catolé do Rocha, até Fortaleza, e na região do oeste, do leste, elas iam, quem sabe, até o estado das Alagoas. Eram trilhas que não havia estrada, não havia rodovias, não havia BRs, nada disso. Até as carruagens do Dom Pedro I e Dom Pedro II era lá no Rio de Janeiro, não era aqui nossas estradas. E essas estradas eram percorridas por personagens super importantes na história, como Antônio Silvino, né? E teve aquele outro cangaceiro lá daquela região dos Agrestes, como de Taquaritinga, que era o Carcará, outro cangaceiro que havia para lá. Tantas pessoas importantes na história que marcaram épocas, que cruzavam nessas trilhas. Diz que o Antônio Silvino falava que o caçador que achasse uma botija na Lagoa da Serra, se fosse dentro de um oco de catingueira, ele ia enricar, porque ali havia ouro escondido com o Antônio Silvino. Bem aqui na Lagoa da Serra, próximo do sítio Viveiro. São histórias que os antigos contavam. Olha, e essas trilhas tinham vários ramais. Ali em São José dos Cordeiros, com certeza, tinha um ramal dessa trilha que passava por lá, ligando São João do Cariri, Serra Branca. Essa, pelo menos, do sítio Viveiro, ó. Veja a lógica da história. Aqui no sítio Viveiro tem um olho d'água que nunca secou. Ainda hoje ele tem água lá. Essa trilha profunda que a gente vê, que ali passou muitos cavaleiros ali, que afundou a trilha, que eu me lembro que ela tinha mais de 1 metro de fundura. Hoje em dia a erosão está cobrindo, né? Mas dá para se ver. Lá do outro lado dessa serra, daqui a 1 quilômetro, daqui a 2 quilômetros, ela ainda é ativa, que tem locais, o pessoal vai para o Varejão, vai por ela, locais que a gente anda assim, vários metros daquela profundidade, daquela trilha bem antigazinha, só dava para pedestres e cavalos, e animais de montaria, né, no caso, nem para carruagem não dava. Assim eram nossas estradas naquele tempo. Então, olha, nessas trilhas tem muitas histórias. Ela uma história chama por outra. Quantas histórias não desperta? Que desperta a história do cangaceiro Zé Sobral, que vivia dessa região. Inclusive, ele frequentou um roçado de melancia aqui no sítio Viveiro, que é uma história que eu sei. E, olha, ligado a essa trilha tem o histórico de Zé Sobral, o histórico de Lampião, que cruzava nessas trilhas. Lampião não. Antônio Silvino. Lampião era em outra história. Já vi dizer que ele tinha um ferreiro que trabalhava para ele lá em Cochichola, não muito longe daqui. Mas também história já dos trilheiros, as pessoas da região de lá que devem ser mais apegadas, dão um testemunho mais seguro dessa história. Mas são histórias bem antigas. E tantas pessoas que andavam. Eu me lembro de uma história bem recente que tinha um mucrevista de aguardente que passava nessa trilha. E quando tinha alguém doente por aí, eu perguntava, minha mãe, fulano tá bêbado? Diz que bêbado, meu filho, aquele ali é a Zumba que não brinca. O nome da cachaça era cachaça Zumba. Era o nome clandestino, porque Zumba era o que trazia. Era o nome do mucrevista, né? E ele subia de mundo acima. E são muitas histórias que a gente sabe, e uma história chama por outra, né? E dizem que esses que trafegavam de Caruaru a Patos, eles tinham muito ouro, né? Certamente trocavam mercadorias por ouro, café em grão, trocavam por ouro, quem sabe, goma de fazer tapioca, que é a goma, e outros produtos, farinha brejeira, farinha de primeira qualidade, e até mesmo milho, feijão, eles transportavam de uma cidade para outra, pessoas do negócio.
E, digamos, louças importadas de outros estados, como que vinha do Rio de Janeiro, né? Pratos, talheres, tudo isso fazia, colheres de prata, talheres de prata. Se eles tinham até ouro, eles também negociavam com ouro. Dizem que eles eram peritos em tocar flautas. Eles eram viajando e tocando suas flautas. Olha, eu não quero ser um historiador, mas dizem que em Caruaru, nos anos 60, nos anos 70, surgiu um famoso conjunto que fez muito sucesso com a banda de pífano. Será que não já é herança desse pessoal? Tocando flauta, tocando pífanos? Nós estamos aqui, a casa aqui, o rapaz aqui, contando a história, que o Gilson Matuto Sinhador 2, contando a historinha aqui. É bom, né? Escutar a história. Agora, muitas histórias nós fazemos suposições, mas existe uma ciência chamada arqueologia que estuda as coisas antigas. E a arqueologia, muitas histórias que eram apenas suposições para os arqueólogos, tornou-se realidades porque foram comprovando que chegou aquilo. E assim é a história, os arqueólogos. E quem trabalha nessa área da informática tem que mexer com tudo isso, com histórias, historiadores, jornalistas, arqueólogos. E daí por diante, vamos descobrindo as nossas histórias, sabermos quem foram os nossos antepassados, que não foram apenas Pedro Álvares Cabral e nem o Manuel da Nóbrega. Com todo respeito, houve muita gente, cada um de nós é um testemunho da história que veio, que está e que vai. E aqui é montamos aqui a casa Caboquinho, contando a história que viveram. Gilson Matuto Sinhador 2. Você vai lá, dá uma ajudinha no canal, mexe o sininho, né? Mexe o sininho. E chegar a 1000 inscritos, vai ter uma surpresa, 10 feirinhas, viu? Obrigado aí, Caboquinho. De nada, muito obrigado. Ah, meu Deus.